Olá, jogadores DMs, eu sou Daniel Arandi, estamos de volta aqui para mais um vídeo de QSP, de Kerbal Space Program. A gente, no nosso último vídeo, fizemos nossa primeiro contrato, simplesmente lançamos um foguete 2 km no ar, mas agora a gente conseguiu alguns pontos de ciência e a gente quer fazer coisas mais interessantes. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer com os nossos pontos de ciência. Vamos comprar aqui o nosso primeiro tier de ciência. Vai custar 10 pontos de ciência. Com isso a gente vai conseguir esse motor, o T-45 Swivel. A gente vai conseguir um motor de combustível sólido um pouco mais potente. A gente tem o RT-5, esse aqui é o RT-10. E a gente vai conseguir também nosso primeiro tanque de combustível, né, que a gente vai usar junto com o Swivel para usar combustível líquido. Então vamos fazer aqui nossa pesquisa. Temos aqui essas três partes. E a gente vai também fazer essa outra parte da ciência, que é o Engineering 101, o começo da engenharia, que vai nos dar 5 novas opções. A gente vai ter uma luzinha, porque luzinha que pisca é bem ficção científica. A gente vai ter um decoupler. O decoupler, ele é uma parte onde ela separa dois estágios, né? Então, se você tem, por exemplo, um estágio de lançamento, você pode, quando esse tanque de combustível estiver vazio, você pode separar esse estágio e fazer com que você ative um segundo estágio e vai ter uma espaçonave, né, mais leve. Então isso é mais eficiente. A gente pode mostrar isso com um exemplo. A gente vai ter um termômetro. Isso vai dar novas opções de ciência pra gente. Agora a gente pode medir temperaturas e reportar isso de volta para os nossos cientistas. Nós vamos ter uma antena. Isso vai permitir com que a gente transmita tecnologia de volta para a rede, para a torre de controle. E a gente tem duas antenas, na verdade. A gente tem a Commutron 16, que é uma antena tradicional que se estende verticalmente. E a gente tem também a 16S, que é uma antena horizontal. Vamos fazer aqui nossa pesquisa. A gente não tem ainda pontos de ciência para o próximo tier, mas a gente já deve conseguir fazer coisas interessantes aqui. Veja que a gente aumentou consideravelmente o nosso número de missões. Esse tipo de missão vai fazer com que a gente tenha que fazer um crew report num local específico. Então a gente precisa conseguir navegar o nosso foguete até essa região. E a gente precisa estar mais alto do que 7.000 metros. Não sei nem se a gente consegue fazer isso ainda. Cada um desses quer fazer isso num local diferente. Esse daqui quer que a gente leve o nosso foguete, o RT-5, aquele primeiro foguete de líquido sólido, nessa altitude, nessa velocidade. Parece ser bem razoável. Esse daqui é só a gente testar esse nosso novo motor pousado aqui em Kerbin. Bem fácil, a gente vai fazer esse aqui para começar. E a gente também quer testar o Hammer Solid Fuel Booster no Launch Site, que também é bem fácil de fazer. Vamos fazer esses dois, basicamente a gente vai testar esses dois novos motores. Então vamos fazer nosso primeiro veículo com esses motores. Como a gente tem um decoupler agora, a gente consegue fazer uma nave mais interessante. Então vamos fazer o YT2. Então a gente quer testar o RT-10 Hammer e a gente quer testar o Swivel. Para a gente testar, a gente não precisa nem não precisa nem decolar com ele. A gente só precisa ativar esse estágio. Vamos tirar o RT-5 por enquanto. A gente pode manter esse módulo de reentrada. Vamos começar então primeiro com um tanque de combustível e o Swivel. Então esse seria o nosso segundo estágio. O nosso primeiro estágio vai ser usando o RT-10. Então a gente vai usar aqui um decoupler para separar esses dois estágios. O decoupler ele tem esse triângulozinho vermelho aqui, não sei se vocês conseguem ver. A parte da base do triângulo é o que vai manter junto com aquela parte. O que isso significa? Isso significa que quando eu colocar aqui o RT-10, quando a gente separar esses dois estágios, o decoupler ele vai ficar colado aqui.
O que é o que a gente quer, né? A gente não quer que fique nada aqui. A gente quer que fique liberado essa parte para o nosso motor poder ligar. E não tem problema esse decoupler ficar colado aqui nessa parte de baixo, né? Porque se a gente inverter esse decoupler, o que é sem querer, o que vai acontecer? A gente vai soltar a parte de baixo, mas vai ficar essa parte colada na parte de cima, né, no motor, que não é o que a gente quer. Vamos dar um pouco de aerodinâmica aqui para o nosso foguete com esses spoilers aqui. E basicamente é isso. Como a gente quer só testar, eu vou remover todo o combustível das duas partes. E a gente consegue só ativar essas partes e conseguir os contratos. Não deixa de ser uma maneira da gente testar o nosso foguete também. Será que ele vai parar? Será que ele vai conseguir equilibrar aqui na saída? Será que a gente vai conseguir ativar os estágios? Vamos ver o que vai acontecer. Então a gente tem esse primeiro estágio, depois a gente tem o decoupler, depois a gente tem o segundo estágio, onde vai ativar esse motor e liberar esse módulo, e finalmente o paraquedas. Vamos ver aqui se a gente consegue completar esses contratos. Completamos o primeiro teste do primeiro módulo. Vamos fazer o decoupler. Simplesmente perdemos nosso paraquedas, mas a gente ainda pode testar o R45, tudo sob controle. Foi um teste bem Kerbal. Vamos recuperar aqui nossas partes. Completamos 2 contratos, o que vai nos dar alguns pontos de ciência e um pouco mais de dinheiro e reputação. Perceba que apesar da gente ter recuperado o nosso módulo aqui, nossas outras partes ficaram lá no Launchpad. Então a gente pode recuperar elas também e ganhar um troco a mais aqui. Então temos aqui 17 pontos de ciência, né? A gente precisa juntar 20 para comprar o próximo tier. E a gente completou 2 missões. A gente pode vir aqui também, como a gente vai estar começando a fazer vários World Firsts, a gente pode tentar fazer alguma estratégia. Eu lembro que tinha uma estratégia que fazia com que a gente ganhava pontos extras de milestones. A gente precisa de vários pontos de ciência para conseguir fazer isso aqui primeiro. Esse daqui serve para a gente ganhar um pouco mais de dinheiro quando a gente cai longe quando a gente lança os nossos foguetes. Aqui dá mais reputação, mas tira um pouco de dinheiro. Por enquanto a gente não vai fazer nenhuma estratégia. Vamos ver se a gente tem algum outro contrato simples que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer o segundo teste do Hammer. Esse aqui a gente já fez, é meio bobeira a gente fazer de novo. Esse aqui é fazer o RT5 em voo, que já é um pouco mais difícil. Também precisa de partes que a gente não tem ainda. Ok, vamos tentar fazer então um desses primeiros objetivos aqui de obter ciência. Então a gente faz esse contrato aqui e a gente termina o vídeo de hoje. A gente precisa fazer um Crew Reports, pelo menos, né, 17 mil metros, 17.800 metros acima dessa região aqui. Então vamos aceitar esse contrato. Eu acho que a gente pode até mesmo manter o nosso foguete. Eu não sei o quão alto nós vamos com esse foguete. A gente vai acima de 17 mil. A gente só precisa garantir que a gente tem combustível. A impressão que eu tenho aqui, parar esse, a gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem 931 metros por segundo de ΔV no primeiro estágio e mais 458 metros por segundo no segundo estágio.
É um total de 1.654 metros por segundo de delta V. Aqui é um plugin que me dá um pouco mais de informações. Isso é bastante. Não vai levar a gente para a órbita. Para a gente conseguir entrar em órbita, a gente precisa de uns 3.400, 3.500 mais ou menos. Metade, né, para chegar à metade. Mas eu acho que com certeza faz com que a gente passe dos 17.000 metros. A gente também tem um Thrust to Weight Ratio, ou seja, a relação entre o empuxo, né, ou a força que a gente faz com os nossos foguetes em relação ao peso da nossa nave. Esse número precisa ser maior que 1, para significar que a gente tem mais força do que o peso da nossa própria nave, né? Senão, se o peso for maior, a gente não decola, né? Qualquer número acima de 1 funciona. A gente começa com 3,5, então tá excelente. E a segunda parte, inclusive, com esse swivel, é bastante. Um problema que a gente tem aqui é que a gente não vai ter muito como controlar essa nave, né? Então eu não sei se a gente vai conseguir ir na direção que a gente precisa. A gente vai descobrir isso quando a gente estiver lá no lançamento. Mas vai ser uma boa maneira de Jebediah aprender um pouco sobre pilotar naves aqui. Vamos ver. Porque assim, nenhum desses motores que a gente tem controle de direção. Então a gente não tem muito como pilotar, né? A gente simplesmente está indo para cima e essa é a única direção que a gente consegue ir. Não tem problema. Vamos experimentar e ver o que acontece. E a gente abrir o nosso mapa, a gente vê aqui, ó, estamos no Kerbal Space Center, nesse local. A gente teria que vir para esse local para a gente conseguir fazer o nosso experimento, que é basicamente olhar pela janela. A gente pode ativar a navegação para adicionar um ícone aqui no nosso navball. Então ele está mais ou menos nessa direção, né? Então se eu apontar aqui o nosso foguete, nosso motor para essa direção, a gente vai andar para essa direção, né? Porque se a gente vira ali para cá, a ponta do foguete vai para lá, essa direção que a gente vai. Então vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui. 3, 2, 1. Eu esperava que não tem nenhum tipo de controle, porque esse foguete simplesmente vai subir. Depois desse, a gente pode fazer um ponte lá de cima e ver o que acontece. Nosso combustível está quase acabando. Quando ele acaba, a gente pode ativar o segundo módulo e continuar subindo. Perceba que eu só ativei os vários módulos porque eu esqueci de ligar o empuxo. Porque esse segundo motor, ele tem um throttle, né? A gente precisa colocar força no nosso motor. Então a gente vai voltar aqui pro lançamento. Vamos fazer novamente esse lançamento. E lembrar de botar o nosso manche de força no 100%. Né? Porque basicamente o que eu fiz foi isso. Esqueci de acelerar. Então, aqui a gente consegue ver o throttle. Vou colocar isso aqui no máximo. A gente, dessa vez, lembrar de ter o segundo estágio. Vamos lá novamente. Estamos saindo da velocidade. Enquanto o nosso combustível sólido. Vamos terminar esse combustível, a gente vai ativar o segundo estágio. A gente pode fazer o decoupling e a ativação do estágio ao mesmo tempo. Então só precisa apertar a barra de espaço uma vez. Agora. Perceba que agora, como tem muito peso em cima, nosso foguete não consegue controlar, né? A gente não tinha aquelas asas que a gente tinha aqui antes. Então, por isso que o nosso foguete não tem estabilidade aerodinâmica. Mas tudo bem. Aqui é só realmente um voo de testes. Vamos soltar então esse foguete. A gente já está caindo a velocidade de 100 metros por segundo.
Vamos ativar o nosso paraquedas. Deve dar uma estabilizada aqui no nosso módulo de reentrada. E agora é só a gente esperar o módulo voltar aqui para o barulho do nosso foguete colidindo com o solo. Nossa, se a gente conseguisse cair na água, a gente poderia até fazer um crew report da água. Vamos fazer um crew report daqui, vamos ver. Tá vendo que não tem nenhuma ciência? Ele tá fazendo o mesmo relatório que a gente já tinha feito anteriormente. Isso não dá nenhuma informação adicional para os nossos cientistas. Mas acho que se a gente pousar aqui, talvez aqui ele considere como um local diferente da plataforma de lançamento. Talvez o report seja diferente, vamos descobrir. Estamos aqui na prainha do lado do nosso fazer um report aqui. Aí vamos ganhar um ponto de ciência. Alguma coisa. Bom, então a gente viu que a gente não tem como controlar a nossa espaçonave, porque o nosso motor ele não tem gimbal, né? Ele não tem aquela maneira de você controlar o jato do foguete. Mas o que a gente pode fazer é trocar o nosso módulo de controle. Vamos fazer um foguete novo aqui. Vamos fazer isso com o MK1 ao invés do módulo de reentrada. Por quê? Porque o MK1, se a gente olhar aqui as informações, a gente vai ver que ele tem um Reaction Wheel. Um Reaction Wheel basicamente são rodas internas, né, que vão girar para criar torque. Isso faz com que você consiga ter um certo nível de controle. Não é um nível de controle tão bom para você fazer uma decolagem, mas talvez seja o suficiente para quando a gente estiver lá em cima, em baixa velocidade, em baixa aceleração, a gente conseguir colocar o nosso foguete na direção certa e ativar um segundo estágio. É isso que eu vou tentar fazer. Então, para isso, a gente vai precisar ter 2 estágios. Então, esse aqui vai ser o nosso segundo estágio. Aí a gente vai colocar o nosso decoupler aqui. Aí a gente vai fazer o primeiro estágio. A gente vai botar o nosso RT-10. O que a gente pode fazer também é botar um pouco de aerodinâmica mais lá para cima, para a gente não ter aquele problema que a gente teve da última vez. Vai ser um pouco problemático só com esse único tanque de combustível. Vamos colocar 2 aqui para ter um pouco mais de espaço. Normalmente não é bom a gente colocar asas na parte de cima do foguete. Isso vai fazer com que a gente coloque um centro de aerodinâmica aqui em cima. Em geral faz com que foguetes girem bastante. A gente pode colocar uma outra segundo set de asas bem embaixo para dar uma balanceada e colocar esse centro de aerodinâmica mais lá para o meio, em cima do centro de massa. Não sei se vai funcionar isso, a gente vai descobrir em breve. Vamos colocar aqui um paraquedas. Vamos trocar de cor aqui para ele ficar mais estético. E vamos tentar fazer aquela missão novamente. Como a gente colocou 2 combustíveis aqui, a gente aumentou nosso delta V para quase 2000. Se a gente for na direção certa, acho que vai funcionar. O que a gente pode fazer também é colocar um termômetro aqui no nosso espaçonave. Ele é bem levinho. Então a gente consegue ter até um pouco mais de ciência com ele. Simples assim, não temos muito mais o que fazer. A gente pode até colocar uma antena, mas por enquanto isso não vai ser muito útil pra gente. A gente não tem mais nenhuma opção nova aqui. Vamos conferir os nossos estágios. Primeiro estágio, aí a gente vai fazer esse decoupler e ativação do segundo estágio. Por fim, o que a gente pode fazer também é colocar um terceiro decoupler aqui para a gente jogar fora
nessa parte, né? E deixar só o módulo. Então, a gente ainda vai ter um último estágio que vai jogar fora esses 2 tanques de combustível e esse motor. E vai restar somente o módulo de comando com o paraquedas. A gente já vai ativar ele junto com o paraquedas, inclusive. Se quiser, a gente pode também separar isso e deixar a ativação do paraquedas parado. Ok, vamos ver como esse foguete se comporta. Vamos chamar ele de YT3. Será que a gente vai conseguir navegar esse cara só com esse torque do módulo de comando? Não sei se vai ser o suficiente. A gente precisaria usar nossa ciência para pesquisar o primeiro dos motores que tem gimbal, para a gente já conseguir fazer controle enquanto a gente queima combustível. O primeiro estágio vai ser só para cima, né? Se a gente não começar a rodar aqui por conta dessas asas aqui em cima. Vamos ver. Eu não quero ligar o meu throttle agora, porque eu vou querer ajustar, né, o meu... minha direção antes de ligar os motores do segundo estágio. Então, vamos ver aí como isso vai se comportar. Agora a gente precisa ir na direção aqui que a gente quer. Ver se ele vai ajudar a gente. A gente pode manter aqui uma queima um pouco mais controlada. A gente vir nessa direção. Se a gente der uma olhada aqui, a gente está mudando a nossa trajetória para ir para lá, tá vendo? Subir mais, que a gente está muito baixo. A gente precisa estar acima de 17. 15, 16, 17, 800. A gente vai passar por lá. Tá dando uma pequena correção, né? Mais pra cá. Nope. Acho que não vai estar próximo o suficiente. Não vai estar alto o suficiente quando a gente chegar até lá também. Bom, estamos indo na direção correta. Mas se a gente olhar aqui, a gente ainda está meio longe. O que a gente pode fazer enquanto a gente está aqui, ó, é fazer uma medida de temperatura. Vai dar 7 pontos de eficiência. Vai ser muito perto. Quando a gente chega próximo do local, ele avisa pra gente, começa a piscar aqui. Ele avisa... Ah, vai dar certo, ó. Reports. Excelente. Fizemos o nosso contrato. A gente ainda estava acima da altitude. Então nós vamos cair aqui em cima do oceano, né? A gente precisa agora se livrar dessa parte de baixo. Então vamos cortar esse pedaço e seguir na direção do oceano. Como a gente está abaixo de 20 mil metros, né? Abaixo de 20 km, a gente já pode inclusive ligar os nossos paraquedas aqui. A gente está com uma velocidade bem adequada. Vou esperar a gente chegar em 10 mil. Dá para ver as nuvens aqui, já consegue ver até a curvatura de Kerbin. A gente não está acelerando, né? Então o ar está freando a gente, o que também é positivo. Vamos abrir nossos paraquedas. Você vê que os paraquedas eles não abrem completamente nessa altitude. A atmosfera ainda está um pouco rarefeita aqui.
A ideia é só desacelerar a nave. E paraquedas ele vai abrir mesmo completamente quando a gente chegar nessa altitude aqui, que é de 1000 metros. Então a gente está aqui a 4000, mas já reduziu nossa velocidade de 200 metros por segundo para 150 e continua reduzindo, que é o mais importante, né? A gente está desacelerando nessa reentrada. Perceba que, tá vendo? Sem a estabilização automática, isso é o que acontece. Eu ligo a estabilização, ele segura a gente no mesmo lugar, né? Como a gente tem o torque que usa lá dentro, né? das rodas dentro, a gente consegue. Quando a gente chegou em 1000 metros, a gente abriu o paraquedas. A gente está descendo bem devagarzinho, a 5 metros por segundo, uma velocidade excelente de reentrada. A gente vai acelerar um pouco aqui, descida, para a gente chegar no nosso splashdown. Vai acontecer muito em breve. Pode acompanhar aqui, descida, né, 200 metros, uma vez mais próximo. Pedai aqui tranquilo. E lá está. Então, deu tudo certo. Vamos recuperar nossa espaçonave aqui. Terminamos mais um dos contratos. Com isso a gente deve ganhar um número de ciência apropriado aí para a gente conseguir já ir para o próximo tier de ciência e continuar a fazer coisas mais complexas. Agora que a gente já consegue ter um pouco de navegabilidade, né, a gente já consegue fazer essas missões mais interessantes da gente ir para esses locais específicos. A gente ganhou 11 pontos de ciência por causa do Crew Report que a gente fez, o scan de temperatura, porque a gente recuperou a espaçonave. Recuperar a espaçonave deu 0 de ciência pra gente, porque a gente já fez isso algumas vezes. Recuperamos 94% do valor do que a gente gastou, só do que voltou, né? A gente perdeu todos aqueles motores da missão e não teve nenhum XP para Jebediah. Então, mas fizemos alguns firsts. Subimos acima de 7 km. A gente foi mais longe do que 1 km da nossa partida. Voltamos à superfície. Splashed into the ocean. Vários road firsts. E fizemos o nosso contrato. Agora estamos com 35 pontos de ciência. Estamos aqui com quase 200 mil. Para que serve esse dinheiro, então, que a gente vai ter? A gente pode fazer, então, upgrades em todos esses locais. Então, se a gente quiser, por exemplo, ter mais de 2 contratos ao mesmo tempo, a gente pode fazer aqui um upgrade aqui do Mission Control. A gente pode fazer um upgrade do Search and Development para a gente conseguir todas destravar as colunas que gastam mais de 100 de ciência. A gente vai precisar juntar 451 mil. Então, em breve a gente vai fazer isso. Outra coisa importante também é a gente fazer o upgrade da nossa Tracking Station. Quando a gente consegue fazer melhora do Tracking Station, a gente consegue ter mais informações sobre as nossas espaçonaves também. Então a gente vai começar a ver aquelas linhas que indicam a nossa trajetória, ter mais informações e eventualmente a gente também consegue fazer manobras, a gente consegue planejar manobras. Basicamente a gente vai estar usando os nossos computadores para ajudar a gente, para orientar a gente a fazer manobras com os nossos motores. Mas por hoje é só. No próximo vídeo a gente pode pegar mais um upgrade de ciência e ver o que mais que a gente pode fazer de interessante, ou simplesmente continuar fazendo missões. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem opções de, mesmo só com essas partes básicas, fazer um foguete bem sofisticado para a gente conseguir ir bem mais alto, tá bom? Então, até a próxima e fala em 20.